Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está novamente aqui no canal O Fisioterapeuta Rafael. Eu me chamo Rafael Araújo Ramos, sou fisioterapeuta especializado em ortopedia e esporte pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, atendendo a alguns pedidos, muitos pedidos na verdade. A gente vem falar sobre a lesão, a recidiva do nosso jogador Paulinho. Infelizmente agora está exposto pelas palavras do próprio jogador o quanto ele está jogando com limitação e com dor. O procedimento cirúrgico ao qual ele foi realizado, que vocês devem ter assistido os outros vídeos aqui no canal sobre ele e outros jogadores, era para ter sido um sucesso de fato no retorno dele aos gramados. E o Palmeiras teve um processo todo muito gradativo, muito cuidadoso de retorno com ele, uma exposição às cargas gradualmente, entrando aos poucos com uma minutagem bem adequada, e mesmo assim o jogador persiste com uma queixa de dor. A gente verifica ele dentro de campo, mesmo sem sermos jogadores profissionais, a gente consegue perceber que ele não tem o mesmo arranque, não tem a mesma confiança, não tem a mesma condição que ele tinha futebolisticamente falando, de toda essa questão dele dentro de campo. Então a gente vê que é um jogador que não consegue desenvolver a plena capacidade a qual ele já estava habituado, e com o vigor físico dele impressionante, a idade dele ainda muito jovem, eram esperados que depois da cirurgia ele não tivesse mais limitações, depois de entrar num certo ritmo de jogo e se adaptar ao tempo de pós-operatório e a introdução para o esporte até um momento sem limitações nenhumas. Porém, persiste uma dor, ele ainda se queixa de uma dor. A gente ainda não sabe, e o Palmeiras nunca vai ficar divulgando muito o que está acontecendo. A gente não sabe exatamente como foi a cirurgia dele, mas nós podemos já imaginar o que será feito caso seja realmente reabordado o jogador. E a gente imagina que sim, pelas limitações que ele está apresentando, principalmente dor, que é um termômetro muito importante. Depois de ter feito essa cirurgia, com toda a consolidação óssea que já aconteceu, a persistência de dor pode significar algumas coisas. Uma delas a gente descarta, que é algum processo infeccioso. Quem fez cirurgia ou conheceu alguém sabe que você faz às vezes uma cirurgia ortopédica, coloca um parafuso, uma placa que os leigos acabam chamando de pino, e você às vezes tem uma infecção, precisa reabordar, tirar o material, limpar aquele local, fazer um desbridamento que a gente fala. Mas não foi o caso do Paulinho. Ele não está com uma infecção no local onde foi feita a cirurgia, uma infecção na canela. O que acontece no caso dele, o mais provável é que essa dor que ele está sentindo na canela, é bem provável que talvez o parafuso ou a placa estejam atravessando estruturas e tocando em tecidos mais nobres, que a gente fala, em tecidos nervosos, talvez causando uma dor até mecânica. Então, mecanicamente, aquele material de osteossíntese pode estar causando dor. Então, o que provavelmente vai ser feito no caso do Paulinho? Vai se retirar esse material, vai verificar como que está a situação onde estava a lesão. Provavelmente não vai ter mais a fratura lá, mas você vai ter que trocar esse material. E aí você faz uma troca de material de síntese, você coloca um material talvez que seja menos agressivo, um material de menor comprimento, de menor penetração no osso, para que o jogador consiga se recuperar, retornar ao esporte e às cargas todas mais exigentes possíveis, sem que ele tenha dor e que fique alguma queixa ainda restante. Então, se a gente for arriscar baseado no que a gente tem de conhecimento, nessa vivência dentro da ortopedia, das práticas esportivas e de alguns casos que a gente já viu de pacientes que ficam com uma dor ainda persistente mesmo depois de ter feito uma cirurgia, é isso que a gente imagina que vai ser feito no caso do Paulinho. Vão se retirar o material de síntese, que deve ter sido uma placa, talvez um parafuso,
trocar por um que seja menos agressivo, de menor comprimento, de menor penetração, para que se danifique o menos possível qualquer estrutura e que o jogador, enfim, fique livre de queixas de dor e consiga desempenhar. A gente vê que é frustrante para o jogador, é frustrante com certeza para o departamento médico e para os fisioterapeutas que foram fazendo um trabalho gradativo, uma exposição bem cuidadosa com o jogador, mas infelizmente ele não evoluiu da melhor forma possível. E nisso a gente precisa agora reabordar esse paciente e fazer uma nova reintrodução, readaptação dele até ele voltar à prática em alto nível, sem limitações. Rafael, quanto tempo? Difícil arriscar, porque a gente não sabe exatamente, mas podem colocar com certeza que se o Paulinho passar por um procedimento cirúrgico, ele não volta em menos de 2 meses. Em menos de 2 meses ele não vai voltar. Então, infelizmente é isso que deve acontecer se ele for para a cirurgia. Se ele for para a cirurgia assim que a gente voltar da Copa do Mundo de Clubes, que a gente espera que seja um pouquinho mais à frente, pode contar com o Paulinho aí pro meio de setembro, mais ou menos. Então, infelizmente ele vai perder uma parte nobre da nossa temporada, com várias disputas importantíssimas, mas vai ser em nome de um bem maior e de solucionar o problema, porque de fato a cirurgia não deu o resultado que se esperava dela, e trabalhar em cima de novas possibilidades e conseguir desempenhar da melhor forma o trabalho possível, que com certeza os nossos médicos, o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, incluindo os fisioterapeutas, vão fazer o melhor trabalho possível. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os grupos de palmeirenses aí do WhatsApp e vamos torcer em massa para amanhã a gente conseguir fazer a diferença e avançar para mais uma próxima fase, para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Avante palestra!